Paz do Senhor para todos. Prazer estar aqui na casa de Deus, né? A gente tem que verdadeiramente organizar nosso tempo e priorizar, né? Estar aqui, porque assim como eu creio que também vocês têm muito a que agradecer ao Pai, né? Está orando pela palavra de agora da manhã. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui na sua casa. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente. Obrigado, meu Pai, por cada vida que nos assiste através da live. Senhor, que Tu possa invadir os lares, invadir nossos corações, invadir, meu Pai, o coração dos nossos familiares. Nessa manhã, meu Pai, e que Tua obra possa ser sempre feita em nossas vidas. E por tudo te agradecemos, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos hoje aí com um problema no multimídia, mas isso não será um impedimento, um impeditivo a estarmos aqui falando da palavra de Deus, falando da mensagem que Ele colocou disponível para essa manhã, né? E o título da mensagem é Gratidão e Bênção. E gratidão eu creio que vocês têm. Vocês podem dizer glória a Deus por isso? Nós somos gratos por nossas vidas, apesar de todas as lutas que nós enfrentamos, principalmente nesses últimos tempos, com algo que não era previsto em nossas vidas. A gente chama isso do imprevisível, né? Que é essa pandemia toda, e tivemos que nos adaptar, tivemos que nos encaixar, de forma a sobreviver. E quem nos permite essa capacitação, quem nos dá essa força no seu Senhor. Ele que nos habilita, nos capacita e está em nossas vidas, nos dando a direção de como agir, de como proceder e como suportar tudo isso que nós temos passado. Estávamos vendo aqui agora uma criança sendo apresentada. Ontem, vários jovens sendo batizados, levados à água. E a gente começa a passar aquele filme nas nossas cabeças, quando nos lembramos de nossas mentes, né? Quando nos lembramos de vidas que foram ceifadas por essa doença. Mas a vida é um ciclo. A nossa vida, ela é como um sopro. Vocês vão fazer o seguinte agora, vocês vão perguntar a vocês mesmos: quanto tempo me resta de vida? Se alguém for capaz de responder, levante a mão. Ninguém é capaz. Porque nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Mas a nossa vida é como um sopro, de repente nós vamos embora. E aí não adianta o remorso, não adianta o arrependimento. Nós temos que viver bem cada minuto de nossas vidas. Com nossos familiares, com nossos irmãos da igreja, com nossos entes queridos e principalmente com o Senhor. E nosso espírito tem que fluir gratidão. E é sobre isso que nós vamos falar essa manhã. Eu quero convidá-los a estarem abrindo suas Bíblias no livro na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 até o 20. Hoje, como eu disse, estamos sem multimídia, e se alguém estiver sem uma Bíblia, procure um irmãozinho do lado, que possa estar acompanhando. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 até o 20. Estarei lendo, os irmãos me acompanhando. Se alguém quiser ler junto, pode ler também, não tem problema. O Senhor que está ouvindo. E diz: a gratidão de Paulo para com os filipenses. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado.
o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Versículo 11 diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O versículo 13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Repitam comigo. Uma vez mais. Amém. Versículo 14 diz: todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. 15 diz: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Você concorda com o que a palavra diz? Somente ao Senhor seja dada a honra e a glória. Paulo aqui demonstra toda a sua gratidão aos crentes filipenses. A partir do versículo 10 que ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado. Mas quem determinou que os filipenses fossem acudir ao apóstolo, senão o Senhor Deus? Nós não fazemos nada que seja pela nossa única vontade, e não devemos fazer. Devemos buscar a presença de Deus para que Ele nos oriente em cada passo que nós temos que dar. A nossa atitude tem que ser reta, correta e orientada pelo Senhor. Paulo fala aqui, que ele diz que agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E é justamente nas lutas, em nossas dificuldades, que Deus aproveita para fazer o seu agir. São nas oportunidades que surgem em nossas vidas, em nossas lutas, e nós pensamos: eu não merecia isso, mas é o Senhor que permite para que possamos demonstrar a nossa fé, o quão forte, o quão é firme a nossa fé no Senhor. Precisamos crer que Ele está sempre enviando recursos para nós. Paulo fala aqui, na parte B desse versículo 10, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. E o Senhor aproveita essa oportunidade de necessidade de Paulo e envia os crentes filipenses em seu socorro. E Paulo reconhece aqui na palavra que não era a primeira vez. Quando ele estava inclusive em Tessalônica, o povo tessalonicense, os crentes tessalonicenses, não foram em seu socorro com a ajuda que ele precisava.
mas foram justamente os crentes filipenses. Aqueles que estavam prontos a ajudar, a socorrer, a fazer a vontade de Deus, a serem enviados de Deus em socorro a Paulo. Paulo era um apóstolo, não precisava sim, porque Paulo era tão humano quanto qualquer um de nós. Ele apenas era um diferencial naquele momento, naquela época, usado tremendamente por Deus na evangelização dos povos, no alimento às igrejas da época, as igrejas que precisavam de todo o seu suprimento. Paulo nos fala, aqui no versículo 11, diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Lembra que eu falei da adaptabilidade que nós temos que ter em nós? Precisamos estar prontos a enfrentar todo tipo de luta. E eu digo isso porque nenhum de nós está livre de passar por dificuldades. Nenhum de nós, por mais forte que se ache, é capaz de suportar determinados tipos de doença. Estamos ainda passando com essa situação toda desse vírus. Temos lutado do nosso jeito, usando máscara, usando álcool. Os médicos e cientistas pesquisando a todo momento um novo tipo de vacina. Os cuidados precisam ser tomados, porque nós não somos aquela fortaleza que nós achamos que somos. O tudo posso naquele que me fortalece, não é exatamente isso que nós temos que fazer. Não é dessa forma que nós temos que entender, de uma forma puramente literária, mas temos que entender de uma forma espiritual. Precisamos unicamente separar essa frase em duas. O tudo posso e naquele que me fortalece. Paulo afirma categoricamente aqui que ele pode sim enfrentar a pobreza, as dificuldades, as lutas, mas não por ele, pelo Senhor que o fortalece, pelo Senhor que o capacita, pelo Senhor que o dá força para superar, para absorver as pancadas da vida e cada um de nós temos. Quantos aqui pode levantar a mão dizendo que perdeu algum parente, algum ente querido para essa doença? Quantos pode levantar a mão? Várias pessoas. Várias pessoas. Então nós não podemos tudo. Existem limitações. Existem regramentos que a própria Bíblia nos dá, quando pegamos lá nos 10 mandamentos, o que nós podemos e o que nós não podemos fazer. Então vai de encontro a essa afirmação de que tudo posso, quando nós lemos ela de uma forma literária. Nós temos que ler de uma forma espiritual. Quem me capacita? Quem me capacita a dizer que eu sou forte? Senão o próprio Senhor Deus, senão o próprio Senhor Jesus. Temos que nos aproximar cada vez mais de Deus, buscando sua presença sempre, a cada momento. A cada momento, nós temos que estar ao lado daquele que nos capacita. Irmão, se você quer ser um vencedor, junte-se aos vencedores. Não busque outra solução. Não busque outro caminho. O caminho é um só. É um só. Não adianta buscar remedinhos daqui, remedinhos dali. Só existe um que efetivamente cura. Porque não cura somente o corpo, mas cura o espírito.
cura o coração, cicatriza feridas, cura a nossa alma. Glória a Deus. O versículo 12 diz que tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Precisamos saber entender cada momento. Um determinado momento, é normal. Eu hoje acordei e não estou tão bem. É normal, qualquer um de vocês pode passar por isso. Não acordou bem hoje. Natural. Mas precisamos pedir ao Senhor, mude o meu dia. Mude o meu dia. Mude a mim, porque o mundo não tem culpa de eu ter acordado mal. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Nós temos experiência da própria Bíblia, dos próprios ensinamentos de cada um dos pregadores que aqui estão de manhã, de noite, na quarta-feira, todos os cultos, da própria palavra que nós lemos, que nós estudamos. Nós temos experiência. O que falta para nós? Colocá-las em prática. Mostrar o que sabemos, exercitar. Exercitar. Já tem experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Existem variantes nas nossas vidas. Nem sempre temos dinheiro sobrando. Nem sempre temos fartura em nossas casas. Alguns perdem o emprego, mas precisamos nos readequar. Precisamos estar prontos a nos adaptar. Precisamos ser humildes, porque Paulo demonstra aqui, através dessas palavras de gratidão, toda a sua humildade. É isso que Paulo busca, humildade. Primeiro, ele traz os versículos de alegria, afirmando lá no início, alegrei-me sobremaneira. Isso demonstra toda a alegria que ele tinha dentro do seu coração. Depois ele traz a humildade, que vai do versículo 12, e diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Ou então no versículo 14, todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Ele recebe ajuda e declara que recebe com carinho. Precisamos ser gratos pela vida que nós temos. Precisamos ser gratos pela família que nós temos. Precisamos ser gratos pelo Deus que nós temos. Precisamos ser gratos pelo Espírito Santo que nos acompanha. Por cada anjo que o Senhor determina estar ao nosso lado. Precisamos ser gratos por todo e qualquer livramento. Precisamos ser gratos por nossas vidas, pelo despertar, pelo acordar pela manhã, pelo respirar. Pela oportunidade de estarmos aqui agora, nesse momento, buscando a presença de Deus. É tão gostoso, é tão prazeroso buscar, sentir. Respire, inspire agora o ar, inspire. Assim, devagar, ó. Agora respire. Mais uma vez. Respire. Vocês conseguem perceber o ar entrando dentro de vocês? É como o Espírito Santo que entra
e faz morada dentro dos nossos corações, e muda o nosso ser, muda o nosso eu. Aleluias. Versículo 17 diz que não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo fala aqui em dar com alegria. Paulo fala aqui em estar disponível, ser voluntário. Nós não precisamos ser apontados, ser escolhidos. Nós precisamos nos antecipar e nos oferecer. Senhor, estou disposto a ajudar. Senhor, estou disposto a fazer sua obra. Senhor, estou disposto a caminhar. E ainda diz aqui no versículo 18, recebi tudo e tenho abundância. Paulo é muito grato em tudo que recebeu dos filipenses. Tudo. Você é grato que tem recebido do Senhor? Dê um glória a Deus por isso. Não importa o quanto você recebeu, mas importa a qualidade daquilo que você recebeu. Alguns recebem herança, outros recebem um bom emprego, e outros recebem paz. Para tudo, nós devemos dar graças a Deus. Paz. Paz, é isso que nós precisamos. E diz, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Precisamos ter prazer naquilo que nós recebemos. O que vem de Deus é sempre um aroma agradável. Você consegue sentir, às vezes, o perfume do Espírito Santo? A gente consegue perceber quando Ele está próximo de nós? Porque Ele é um luz para nós. Nós não sentimos confusão. Nós não sentimos nada que venha nos confrontar. Mas nós sentimos paz. E Paulo termina dizendo, no versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo, quando diz aqui, segundo a sua riqueza em glória, a gente entende como algo distante, como algo intangível, como algo afastado de nós. Mas quando ele completa dizendo, em Cristo Jesus, isso se torna atingível por nós. É em Cristo Jesus que nós recebemos todas as bênçãos do Senhor. É dele, através dele, por meio dele. E não há outra forma de receber a presença de Deus em nossas vidas, que não seja através do próprio Espírito Santo e do próprio Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós temos que ser gratos. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Séculos dos séculos, eras incontáveis, tempo incontável. Nenhum computador é capaz de contar esse tempo. Século dos séculos. É por ele que nós temos que ser gratos.
Minha secretária ali, piloto, copiloto, né? Então, gente, devemos ser gratos a Deus e entender que o tudo posso naquele que me fortalece. Precisamos abrir, precisamos separar, precisamos compreender o que nós podemos fazer exatamente. Amém? Vamos estar de pé. Está aqui. Eu quero ler com vocês novamente esse versículo 19. Se vocês puderem abrir aí. Que diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade. E não preciso saber. Mas você sabe. Pode ser uma, duas, pode ser muitas. Eu quero te convidar agora a fechar seus olhos e colocar diante de Deus as suas necessidades. Eu não tenho necessidade nenhuma no momento, mas você provavelmente tem um parente que tem uma necessidade. Você provavelmente tem um vizinho que tem uma necessidade. De repente, até você sabe da necessidade de um irmãozinho da igreja. Coloque diante de Deus essa necessidade agora. E fale com Ele. Seja claro, objetivo. Coloque diante do Senhor. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado. Aqui está, meu Pai, seu povo. Aqui está seu povo, Senhor, diante de Ti, meu Pai, rogando por suas misericórdias. Seu povo, Senhor, que tem, como cada um de nós, necessidades. Necessidades muitas, Senhor. Senhor, eu vou aqui, tá? Envia, Senhor, Teu Santo Espírito, nesse momento, para tocar cada coração aqui nessa manhã, meu Pai. E que Tua obra possa ser feita, meu Pai. E que meus irmãos possam declarar a vitória em suas vidas. Alcança, Senhor, aqueles irmãos que estão adoentados. Alguns que estão internados, Senhor. Senhor, Tu possa enviar um espírito de cura em cada leito. Que a Sua obra, Senhor, seja feita magnificamente na vida desses irmãos. Alguns, Senhor, que estão em seus lares, adoentados. Alguns, Senhor, que estão atormentados pelos compromissos dos próximos dias. Senhor, traz espírito de paz para eles. Abra, Senhor, porta de solução. Seja problemas de emprego, seja problemas financeiros, questão também, Senhor, de relacionamentos pessoais, familiares. Senhor, dê um norte na vida de cada um desses irmãos. Prepara um caminho, Pai, de vitória e de paz para eles nesse dia, meu Pai.
esse primeiro domingo desse mês. Que esse mês, meu Pai, seja muito melhor do que o mês passado. Que o dia de hoje seja melhor do que o dia de ontem. E que haja harmonia no convívio familiar. Renova, meu Pai.